Graça e paz para todos. Para mim é motivo de alegria, meus queridos, nesta manhã, poder trazer uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Uma palavra que está no livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 11 e no versículo 12, diz assim a palavra de Deus. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Meus amados, esse texto que eu li como a palavra de meditação desta manhã, fala a respeito de um acontecimento que teve naquela época. E este acontecimento aconteceu antes de Jesus entrar em Jerusalém, ali montado no jumentinho. Este acontecimento aconteceu muito antes de Jesus chegar ali no templo e expulsar aqueles cambistas que estavam ali fazendo da casa de Deus covil de ladrões. E este acontecimento foi algo que ficou registrado para que nós, como cristãos, viesse a aprender aquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Amém? Esse texto fala que Jesus, junto com seus discípulos, passou a noite em Betânia, ali numa pequena aldeia. E segundo alguns estudiosos da Bíblia, Jesus ficou hospedado com seus discípulos na casa de Marta e Maria, que era irmã de Lázaro. A gente sabe que Jesus, ele era amigo íntimo de Lázaro e também daquelas duas irmãs. E todas as vezes que Jesus ia ali em Betânia, Jesus parava ali na casa de Marta e Maria, Jesus almoçava, Jesus jantava, amém? Até porque as pessoas que a gente gosta, a gente sempre está visitando, a gente está sempre indo na casa dessa pessoa, como Jesus fazia naquela época, porque ele amava Lázaro, amava aquelas duas irmãs. E eu sempre costumo dizer, se a gente ama uma pessoa, se a gente gosta, não precisa a gente ligar para a pessoa e dizer, olha, eu vou ir na tua casa, eu vou aí jantar contigo. Não precisa não, porque você sabe que a hora que você chegar na casa daquela pessoa, você é bem recebido. Não é verdade? E diz a palavra de Deus que pela manhã, Jesus saindo ali de Betânia, Jesus ele teve fome. Nós sabemos que Jesus, como homem, ele tinha sede, ele tinha ansiedade, Jesus chorava, Jesus sentia fome, porque Jesus ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Ele sentia fome. Quando você lê ali no livro de Mateus capítulo 4, versículo 4, você vai ver que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus ele estava ali com fome. Ele precisava se alimentar, mas Jesus estava ali no jejum espiritual. Jesus estava no propósito, então ele não poderia comer. E até porque o diabo ali, meus queridos, sabendo que Jesus estava com fome, começou a tentar Jesus ali, pedindo que Jesus transformasse aquelas pedras em pães. Mas Jesus repreendeu o diabo e não saiu do seu propósito. Ele estava num jejum espiritual. Eu me lembro que quando eu era casado com a minha primeira esposa, eu gostava de fazer um jejum prolongado. Eu tinha o costume de jejuar. Né? Quando você tá, eu era novo convertido, porque quando você é um novo convertido, você tá com todo gás, você fica que nem uma tocha. Aí, sabe o que é que minha esposa fazia? Ela pegava um prato de comida e comia bem na minha frente. E ela olhava para mim como querendo me dizer assim, o olhar dela, né? Olhando para mim, ele não vai resistir, vai comer. Mas eu resisti.
porque eu estava no jejum espiritual. Ela ficava me provocando para que eu comesse, né? Se você está no propósito de Deus, você ser uma pessoa firme, se você está ali naquele jejum espiritual, nada vai lhe atrapalhar, porque você tem firmeza. Amém? Você está firme ali. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava com fome e ele avistou uma figueira. E quando Jesus ele avistou ali aquela figueira, ele foi procurar fruto. Só que quando Jesus ali procura fruto naquela figueira, Jesus ele não encontra fruto, porque ainda não era o tempo de figos, conforme está aqui no versículo que eu li, no capítulo 11 e no versículo 13, que ele viu a figueira, estava cheia de folha, e chegando ali, não encontrou fruto, porque não era tempo de figos. Amém? A gente sabe, meus amados, que toda árvore, ela tem a sua estação própria para dar seu fruto. Tem árvore que dá fruto uma vez por ano. Tem árvore que dá fruto 2 vezes por ano. Tem árvore que passa o ano todo dando fruto. E Jesus sabia que aquela árvore não tinha fruto, porque Jesus é Deus. E aqui, meus queridos, tem uma revelação para mim e para você. Porque se eu for pregar aqui só no literal, não vai acrescentar nada para a sua vida. Sabe qual é a revelação? Dentro do reino de Deus, não existe, olha só que revelação, não existe estação própria para a gente dar fruto. A gente que tem que dar fruto é todo ano, é todo instante, é a toda hora. Se eu sou um cristão, eu estou na casa de Deus, se eu dou fruto hoje, amanhã eu tenho que dar. Não tem esse negócio de dar fruto hoje, amanhã não dá. Ah, eu vou dar fruto para a semana. Não. Você tem que dar fruto constantemente, para que Cristo se agrade de você e para que as pessoas que estão ao teu redor, as pessoas que estão ali no bairro onde você mora, elas comecem a ver que Cristo é na sua vida através dos frutos que você está dando, através do seu testemunho. Porque se você não der fruto, as pessoas não vão seguir você, não vão para a igreja para aceitar Jesus, porque você não tem testemunho de vida, você não tem fruto. Você tem que dar fruto, não é verdade? E diz a palavra de Deus que aquela figueira, ela só tinha folhas. Só para você ter uma ideia, a figueira, ela é uma árvore que ela, primeiro, ela dá o seu fruto para depois começar ali as folhagens. Depois que ela começa a dar o fruto, as folhagens começam a aparecer. Ela é diferente das outras árvores. E a figueira naquela época, ela enganou muita gente. Porque as pessoas, quando chegavam ali naquela figueira, que vê ela cheia de folhagem, achava que tinha fruto. Quando chegava ali, meus amados, não tinha fruto. Era só aparência. E a gente deve ter muito cuidado com as aparências, porque as aparências enganam. Eu conheço uma amiga minha que chegou para mim e disse: Salles, alguém me iludiu. Eu estou decepcionada com tal pessoa. E ela começou ali a contar uma história para mim. E quando ela terminou de contar aquela história, eu disse para ela: sabe por que você foi iludida por aquela pessoa? Porque aquela pessoa, ela tinha aparência. Você se envolveu com aquela pessoa antes de você conhecer. Isso aí foi o seu erro, porque aquela pessoa não tinha vida no altar. Era só aparência. E a gente deve ter muito cuidado quando você for se envolver com uma pessoa. Você tem que conhecer primeiro. É aquela história, você mal conhece uma pessoa
Aí aquela pessoa lhe dá um abraço e você diz assim: ah, gostei do abraço daquela pessoa. Aí aquela pessoa vem e lhe dá um elogio. Aí você, opa, gostei muito do elogio daquela pessoa. Aí daqui a pouco, você não quer mais um abraço daquela pessoa, você não quer mais um elogio, você quer um beijo. Aí é onde mora o perigo. Porque muitas vezes aquela pessoa é uma pessoa que só tem aparência. Aquela pessoa ali, muitas vezes, chega para você apenas para se aproveitar de você. Muitas vezes, aquela pessoa mostra para você uma espiritualidade que não tem. Não é verdade? E aquela figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. E aqui, meus queridos, tem uma lição muito importante que a figueira deixa para mim e para você. Sabe qual é a lição que a figueira deixa? É que nós, como cristão, se a gente está plantado na casa de Deus, a gente tem que dar fruto. E que frutos são esses? São os frutos do Espírito. É o amor, é a bondade, é a fé, é o domínio próprio, é a bondade. Então nós, como cristãos, temos que ter todos esses frutos. Até porque Jesus disse o quê? Eu vos escolhi. Olha só o que Jesus falou. Eu vos escolhi para que vades e desfruto. E o vosso fruto permaneça. Amém? Então, nós não podemos ser uma figueira seca. Temos que ser uma figueira frutífera. Amém? Jesus deu uma lição muito grande aqui nesse texto, meus queridos. Porque a figueira, ela representa todo o povo de Israel. Amém? Conforme, eu até anotei aqui para não esquecer, conforme está no livro de Joel e no livro de, se não me falha a memória, parece que é no livro de Oséias, né? O povo de Israel é igual a uma figueira, amém? Que Deus escolheu como seu povo peculiar. Mas esta figueira, ela também representa os escribas e fariseus. Porque os escribas e os fariseus, eles eram doutores da lei, eles eram homens religiosos que serviam a Deus, eles falavam como crente, andavam como crente, davam testemunho de crente, porém, eles eram como uma figueira seca. Por quê? Porque eles eram cheios de hipocrisia. Eles pregavam uma realidade. Aliás, eles viviam uma espiritualidade que não tinha. Amém? E eles viviam enganando o povo. Ele não tinha testemunho. É por isso que Jesus, ele compara aquelas pessoas que não têm testemunho, aquelas pessoas que andam fora da vontade de Deus, fazendo coisas erradas, mas dizendo que é crente, mas não é igual uma figueira seca. Amém? Então, meus queridos, que fica esta palavra para o teu coração, que eu e você possa ser uma figueira que dê frutos para a glória de Deus. Amém? Eu não vou mais adiante porque a palavra nesta manhã foi pregada. E que você ore pela minha pessoa, Diácono Cristiano Saez, e que Deus nos abençoe.